Sobre o tema patrimônio bibliográfico, ele aparece no Decreto-Lei número 25, de 30 de novembro de 1937, quando é criado de fato o IPHAN, quando é institucionalizado pelo governo federal o tombamento, e aí os seus critérios de tombamento. E logo na abertura do decreto, no seu primeiro artigo, ele define que constitui patrimônio histórico e artístico nacional conjuntos de bens móveis e imóveis. Então, esse primeiro decreto ele só vai tratar do patrimônio material brasileiro. E aí ele coloca que esses bens eles têm que ser de interesse público, e que e para eles serem tombados eles têm que ter alguma vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, ou ter algum valor excepcional arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. Então, sobre esse valor excepcional bibliográfico, nós podemos perceber que o que se trata desse valor bibliográfico, são obras raras, livros raros ou coleções, de livros mesmo. Então, esse patrimônio ele é muito específico porque ele não possui um valor separado quando ele se torna patrimônio. Por exemplo, um objeto que está no museu, ele tem o seu valor utilitário, e a partir do momento que ele vai para o museu, ele recebe esse outro valor de acervo, e aí valor histórico, valor artístico, vários valores que são agregados a esse objeto e ele é dissociado da sua função original quando ele foi criado. O livro não, o livro ele permanece com a função original de criação dele, que é ser um acervo documental. E nós percebemos que aqui no Brasil a relação de patrimônio bibliográfico, a forma como nós tratamos o patrimônio bibliográfico está muito relacionado, na verdade, ao tombamento de edificações que guardam acervo bibliográfico. Então, o próprio IPHAN, no seu livro de tombo de patrimônio histórico, ele tomba bibliotecas e aí se insere o acervo dessas bibliotecas. Então, a gente não tem no Brasil uma especificação de cada livro, de cada objeto, que pode ser obra rara, que pode ser pelo valor histórico. Então a gente o que é um pouco diferente se a gente acompanhar principalmente nas redes sociais, o desenvolvimento de seminários, de encontros e eventos voltados para se discutir na América Latina a preservação do acervo bibliográfico, até quanto à definição de qual vai ser esse acervo que vai ser preservado, como ele vai ser preservado, os avanços da tecnologia, da digitalização. Então existem encontros que são realizados nessa área na América Latina, México, Colômbia, e no Brasil, pelo que deu para perceber, por enquanto é só essa questão mais genérica, bem aberta, da preservação do patrimônio bibliográfico. Quando nós falamos de patrimônio bibliográfico, não se restringe única e exclusivamente a livros. O artigo de criação do IPHAN, o decreto-lei de criação do IPHAN, ele coloca acervo bibliográfico. Posteriormente, a Constituição amplia esse conceito para documentos. Então, a gente está tratando de uma parte maior, quando a gente trata então de patrimônio bibliográfico, nós estamos falando de coleções especiais, impressas, manuscritas, até digitalizadas, gravuras, a parte de partituras, material sonoro, audiovisual, Então, esse acervo é ampliado atualmente, até pensando nos tipos de documentos que existem, formas de registro que existem da história, da memória e da cultura, tá? Então, atualmente, o patrimônio é um patrimônio escrito e iconográfico, que é o nosso patrimônio bibliográfico. O IPHAN possui
uma lista, de acordo com o IPHAN, existem cadastrados, não tombados, cadastrados, mais de 1 milhão de objetos, 250 mil volumes bibliográficos, documentação arquivística e registro fotográfico, cinematográfico e videográfico. Então, é apresentado de uma forma muito ampla, muito aberta, né? E na parte de tombamento do IPHAN, nós encontramos 9 bibliotecas e 2 acervos bibliográficos. Dessas 9 bibliotecas, 4 foram criadas com a função de biblioteca para se guardar um acervo e são tombadas pelo IPHAN. A Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, a Capela da Venerável Ordem Terceira do Carmo, em São Paulo, o Mosteiro e a Igreja de São Bento, em Salvador, e a Biblioteca Antônio Torres, em Diamantina, Minas Gerais. E dos acervos, das coleções bibliográficas, temos, tombados pelo IPHAN, a coleção Mário de Andrade, do acervo da IEB USP, em São Paulo, e o sítio Roberto Bolle Marx e a sua coleção museológica e bibliográfica no Rio de Janeiro. Outra questão que fica aí marcante é que esses lugares, essas bibliotecas que são tombadas pelo IPHAN, na verdade as 9 bibliotecas que são tombadas pelo IPHAN, no livro de tombo, no processo de tombamento, estão especificadas enquanto arquitetura, né? Ignorando o fato de que 4 delas, pelo menos, foram criadas para se guardar no acervo. Então, o acervo é que gerou as edificações e eles ficam em segundo plano até no processo de tombamento. Então, a questão da preservação do acervo bibliográfico no Brasil ainda está muito pouco avançado e é aí um desafio, né, da área de preservação e de todos os envolvidos aí na parte de gestão, os técnicos das bibliotecas também, pensar um pouco mais sobre esse acervo tão rico.